Gente, continuando a falar sobre a história dos Hebreus, e hoje eu vou falar sobre o profeta Naum, que o Flávio Joséfo, ele faz a citação do seu livro História dos Hebreus. Já falei sobre o profeta Jonas no vídeo passado, assista, fala na playlist História dos Hebreus, e hoje, profeta Naum, o profeta também que o Flávio Joséfo faz uma referência a ele. Naum, consolação. Naum é um livro bíblico do Antigo Testamento. Se você não conhece o Antigo Testamento, tem lá Naum, um profeta menor. Um livro de 3 capítulos somente. Livro breve, você lê em poucos minutos, numa tacada só. Poucos minutos você lê Naum, um profeta do Antigo Testamento, chamado profeta menor por conta do livro dele é muito pequeno. E Naum significa consolação. A única vez que aparece o nome Naum na Bíblia é no seu livro, né? O livro de Naum, no capítulo 1, profecia de Naum e tal. E são 3 capítulos, embora o Novo Testamento fale de Cafarnaum, a cidade de Naum. O Novo Testamento fala sobre Cafarnaum, onde Jesus construiu lá seu ministério e tal, andou por lá e etc. A cidade de Naum, Cafarnaum. Mas Naum aparece mesmo uma vez o nome dele no Antigo Testamento, no próprio livro dele. O termo Naum significa consolação, ele foi profeta, possivelmente a divergência, qual rei estava estava lá em Judá, se era Manassés ou se era Ezequias, mas possivelmente entre 710 a.C., século 8 a.C., possivelmente sob o reinado de Ezequias. Naum profetiza na parte sul de Israel. Só explicando, já expliquei isso em outros vídeos, mas só explicando novamente, em 931 a.C., século 10, portanto, antes de Cristo, o reino, o Israel, ele é dividido, o reino de Israel é dividido. Historicamente, isso é comprovado, está na Bíblia, no Antigo Testamento, e é comprovado também historicamente isto aí. As 10 tribos do norte seguem Roboão, aliás, Jeroboão, e as 2 tribos do sul seguem Roboão. Então, século 10 a.C., 931 a.C., existe o cisma de Israel, a divisão de Israel. Então, 10 tribos ao norte, seguindo o Jeroboão, capital, se não me engano, passou a ser Samaria, e as 2 tribos ao sul, com Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém. A partir daí, do século X, a história dos hebreus de Israel passa a ser contada assim. 10 tribos do norte, com o nome de Israel, e 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, com o nome lá de reino de Judá. Tanto é que tem os reinos de Israel, parte norte, os reinos de Judá. Parte dos profetas que profetizaram ao norte, os profetas que profetizaram ao sul. Naum profetiza na parte sul de Israel, no caso aqui, o Judá, né? Por quê? Porque Israel havia sido destruída no ano de 722 a.C. Os assírios destruíram Israel. Os assírios, guerreiros bravos, ou extremamente bravo e cruel, invadiu Israel em 722 a.C., século 8 a.C., destruiu a parte norte. E a parte sul ficou com medo, sem dúvida, apreensiva. E Naum é um profeta consolação, o nome dele, que vai para consolar a parte sul, Judá e Benjamim, em relação aos assírios, dizendo que eles não vão ser destruídos pelos assírios. Então Naum é o único profeta da Bíblia que não coloca uma sentença direta contra Israel. Todos os demais colocam, mas Naum não coloca uma sentença direta contra, no caso aí, contra Judá e Benjamim. É mais uma profecia de consolação, dizendo: eu vou guardar vocês dos assírios. A parte norte caiu, mas vocês, sobre os assírios, vocês não vão cair. Embora, com certeza, evidentemente, Naum tivesse lá também seus motivos para questionar ali Judá e Benjamim, aquela nação que sempre, vez ou outra, segundo o texto bíblico, se desviava dos caminhos do Deus de Israel, segundo o texto bíblico. Mas, especificamente Naum, no seu livro, 3 capítulos, ele é mais um consolo em relação a Judá, para não se preocupar diante dos assírios. E também uma profecia contra os assírios, contra Nínive, que se cumpre séculos não, décadas depois, dizendo que Nínive, você começa a ler Naum,
diz que Nínive é uma cidade de sangue, destruidora, e ela vai cair, cidade violenta, e vai cair. Que com efeito aconteceu décadas depois, em 612 a.C., século VII, portanto, 612 a.C., Nínive caiu. Detalhe importante é que a cidade de Nínive, ela passou séculos sendo citada, por exemplo, na história, nos textos bíblicos, mas não havia registro de Nínive até que no século XIX, Nínive ela é redescoberta por um arqueólogo no século XIX. Mas durante séculos sabia-se Nínive pela história, pelos escritos, pelo próprio texto bíblico, mas não havia registro de Nínive. No século XIX ela foi redescoberta. Então Nínive, cidade assíria que foi destruída, e que o livro Naum profetiza aí, consolando Israel, no caso Judá e Benjamim, parte sul, porque Israel havia caído sob os assírios em 722 a.C. E Nínive é uma profecia de Naum contra... e Naum é uma profecia, 3 capítulos, né, contra a cidade de Nínive, e uma consolação a Judá e Benjamim. O próprio nome Naum significa o Consolador, aquele que consola. Professor José da Costa, canal História em um Instante. Coloque este vídeo para frente. Cada um de vocês assistindo e colocando para pelo menos 3 pessoas, o vídeo vai se replicando e o canal História em um Instante vai crescendo, porque o objetivo do canal é a difusão científica do conhecimento. Visite outras playlists que nós temos. E o nosso Instagram, Moura José da Costa. Vai lá, que tem muito vídeo para você também assistir, muita coisa boa. Até o próximo vídeo, até lá.